Salut! Bem-vindo ao Zoom A sobre Autismo. Eu sou Dani Couto e eu tô muito feliz que você tá comigo aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2 de sinais de autismo ou características, como você queira chamar. E se você tá com alguma suspeita de que o seu filho ou alguma criança na escola, se você é professor ou professora, né, tem algum desses sinais, vem comigo pra gente continuar nesse vídeo da parte 2, né? E se você ainda não assistiu a parte 1, volta lá pra assistir, tá bom? E é bem importante que a gente entenda que não precisa ter todos os sinais para estar dentro do espectro. Mesmo os profissionais que têm diversos pacientes, atendem crianças, adolescentes, assim, uma quantidade absurda, eles nunca viram um autista com todos os sinais. Então, precisa citar dentro da tríade, que a gente já falou num outro vídeo também, tem um vídeo falando o que é autismo, que a gente fala sobre a tríade, e precisa ter algum desses sinais. Ah, mas se o meu filho tiver um ou outro desses sinais, ele é autista? Não, ele não está dentro do espectro se ele tiver só apenas um, mas se ele tiver alguns, é algo que você pode começar a ter bastante atenção e procurar um profissional, tá bom? Então, vamos começar aí. Eu já tô aqui com a minha colinha novamente, porque como são vários sinais, eu preciso olhar para que eu não esqueça. E o primeiro deles, você já pode anotar aí, eles parecem que são surdos, mas será que eles são surdos mesmo? Aqui em casa, a gente pensava que o nosso filho tinha problema auditivo. A gente chamava e ele não olhava. E a gente chamava muitas vezes e ele olhava uma ou outra vez. Então, assim, era bem raro que ele nos olhasse. Então, pra gente entender, né, por exemplo, se você chama o seu filho 10 vezes e ele vai olhar 8 vezes, ele tá dentro do padrão esperado, né? Porque 2 vezes ele pode estar distraído, fazendo alguma coisa. Mas se você chama 10 vezes e seu filho olha 2, olha 3, tem alguma coisa errada. E aí, quando a gente fala dessa questão de um problema auditivo, é importante que você procure um profissional para fazer uma avaliação. Então, existem profissionais que podem fazer essa avaliação como otorrinolaringologista, como uma audiologista, e o fonoaudiólogo também faz essa avaliação. Nós testamos em casa, né? Chamava nosso filho, ele não escutava. E a gente pensando que ele tinha algum problema auditivo, a gente testou, a gente abriu a porta de casa, né? Que dá para o jardim. E aí o barulhinho da chave, ele escutou e ele veio correndo. Disse, não, tem alguma coisa errada. Ele escuta e ele escuta muito bem. E a gente fez várias vezes e vários pequenos testes, sem ser algo com barulho muito grande. E aí sempre ele olhava, né? Ele só não olhava quando a gente chamava, porque ele não tinha interesse. E aí eu posso te falar, papai e mamãe, e você professor também, se você ficar chamando para testar, ele vai olhar menos e menos. Porque o importante é que você só chame o seu filho se for para fazer alguma coisa. Se for para comer, se for para fazer alguma atividade bacana, né? Se for para mostrar alguma coisa, para tomar banho, não chamar por chamar. Eles vão olhar menos e menos se você fizer isso, ok? Então, se você já anotou aí o primeiro item, a gente vai pro segundo. E no segundo é algo que as pessoas não falam tanto, mas é bem comum dentro do espectro. Sentar em W, né? Mas o que é sentar em W, né? Então, quando a criança, ela coloca as perninhas desse jeito, né? Com os pezinhos na lateral e senta dessa forma, parece um W. Mas isso vai ocasionar algum tipo de problema. Por quê? Elas exploram muito menos o ambiente sentando dessa forma. Para eles é muito confortável, eles realmente gostam disso. E também pode dar algum problema na coluna. Então, se você tem o seu filho aí muito pequeno e ele faz isso, você já pode começar a mudar as perninhas dele para ele sentar de uma forma diferente e não criar esse hábito ainda maior. Porque se já é bom para ele e ninguém faz nada, ele vai continuar fazendo. Nós não tínhamos essa instrução aqui em casa. E aí, meu filho, até hoje ele senta em W e a gente continua tirando para ele sentar de uma outra forma, mas a gente começou a fazer isso muito tarde. Então, se você pode fazer o mais cedo possível, faz em casa, tá bom? E aí a gente vai entrar agora nessa parte dos transtornos, os distúrbios sensoriais, né? E aí a gente vai falar de algo que é bem conhecido, né? Que é a questão da estimulação pela parte oral, né?
ou conhecer o mundo pela boca. Né? A gente vê muitos bebês fazendo isso. Então é muito comum os bebês colocarem tudo na boca. Eles exploram qualquer coisa, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, olhar tudo que está ao redor para ele não colocar nada na boca que seja perigoso ou que não seja muito higiênico, né? Mas os bebês geralmente até 2 anos de idade, eles param com isso. E eles começam a explorar o mundo de uma outra forma. Mas as crianças dentro do espectro, elas vão continuar por um período muito maior. É tanto que aqui em casa a gente utiliza um colar que a gente chama de colar sensorial, que esses colares ajudam a fazer com que a criança não fique colocando outras coisas na boca, né? Porque aí a gente pode lavar, né? Ele é seguro, né? Mas é seguro, mas se sua criança morde, também fique atenta, porque ele também pode quebrar. Mas é muito melhor do que ele colocar qualquer coisa na boca. E ficar atento a tudo que está no chão, né? Ou que tem acesso a ele. Mas esses colares vão ajudar ele a acalmar, porque eles precisam disso. Isso vai parar um dia? A gente não sabe. A gente tem que fazer o máximo possível para que isso seja feito da forma mais segura. Isso a gente pode utilizar esses colares. Algumas crianças, até mais velhas, continuam usando chupeta. O meu filho ainda quer usar chupeta. Mas isso termina também atrapalhando a questão da comunicação. Porque se eles estão fazendo essa sucção com a chupeta, eles vão falar menos e menos, né? Porque eles estão com essa estimulação o tempo todo. Inclusive para os colares, não dá o tempo todo. A gente dá em alguns momentos que a gente vê que eles precisam fazer isso, quando eles começam a colocar outras coisas na boca, ok? E aí a gente falando dessa parte sensorial, é muito conhecido que as crianças ou os adultos e adolescentes dentro do espectro, eles têm uma hipersensibilidade, né? Então você vê muito fotos ou as pessoas falando, né, que autista bota a mão no ouvido, né, que tem a questão das luzes, mas também existe o hipersensível, né? E esse hipossensível, na verdade, o hipossensível, ele é muito menos falado, né? E o que é isso? Né? Eles têm uma percepção menor do mundo, das coisas externas. Então eles precisam, né? Por exemplo, o meu filho, ele quando pequeno, ele caía e ele parecia que não sentia dor. E a gente via que tinha machucado muito, mas ele levantava e saía correndo. A gente tinha que ver se tinha machucado e muitas vezes ele estava bem machucado. E aí ele parecia que não ligava, né? Também, quando a gente estava passeando com ele, né, no carrinho, e aí veio um cachorro enorme do lado e começou a latir bem forte. Eu me assustei, meu esposo se assustou, mas ele não teve reação nenhuma. E aí a mesma coisa quando a gente estourava balão, ele não tinha reação nenhuma. Então a gente começou a perceber que isso não estava dentro do padrão definido como normal, né? Porque a gente se assusta com essas coisas. Mas também eles têm uma necessidade muito grande de subir nas coisas, subir na mesa, subir no armário, ver as coisas de outra forma. Então assim, sentir mais as coisas de uma forma mais forte. E eles são bem perigosos, né? Então eles precisam disso. Assim também como é o contrário. Eles gostam muito de carinhos e de abraços apertados. E quando eles vão fazer carinhos, são carinhos muito fortes. Vocês já ouviram falar daquela Felícia do Tiny Toons? Né, que ela pegava os animaizinhos e apertava assim bem com força. Então é bem desse jeito. Meu filho, ele só falta arrancar minhas bochechas. Isso pra ele é carinho. Não é porque ele tá com raiva, não é porque ele tá fazendo nada agressivo. É porque, como você imagina quando a gente olha uma criança e dá vontade de apertar as bochechas. Eu acredito que eles sintam a mesma coisa. Eles querem apertar bem muito. Eles gostam de dar beliscões, de dar abraços apertados. Então eles não se incomodam com o toque, tá? Talvez eles não vão gostar muito do toque das pessoas na rua, né? E outros gostam. Então isso é muito relativo, de criança para criança, de adolescente para adolescente. E aí a gente, quando fala dessa questão da hipossensibilidade, a gente pensa que existe só hipossensíveis e só hipersensíveis. Não, ele pode ter os dois. Então, por exemplo, no meu filho, ele é hipersensível para umas coisas e ele é hipossensível para outras. Ele, por exemplo, na hipossensibilidade dele, ele não se incomoda tanto
com alguns barulhos. A gente consegue ir para supermercado, a gente consegue ir para um lugar que tenha uma música alta, né? Isso não incomoda tanto a ele, mas ele tem uma hipersensibilidade, por exemplo, à luz do sol. Quando o sol tá bem forte, a gente mora aqui na França, então isso não é tão frequente ter esse solzão como tem aí no Brasil, né? Mas quando tá no período de verão, ele sempre pegava o boné e ele colocava e não via nada. Então ele preferia não ver nada, e ele é super curioso, ele gosta de passear, do que ele ficar olhando para a luz do sol. Então aquilo realmente fazia muito mal a ele. Não é algo que incomode, né, somente. Então assim, é muito mais potencializado do que a gente imagina. E aí a solução foi a gente comprar um óculos de sol para que ele pudesse aproveitar e ver o mundo bastante, tá bom? E aí, quando a gente pensa nessa questão da hipersensibilidade, e aí ele é hipersensível também a algumas texturas, né? Quando ele come alguma textura que não agrada, ele vai colocar para fora, ele joga. E aí, assim, a gente entende que existe um mix, tá? E quando a gente vai falar de hipersensibilidade, que na verdade é o mais conhecido, né? Aí a gente pensa, né, que a gente já falou sobre a questão da luz, né? Pode ser algumas luzes, a luz solar, pode também ser a certas cores, então paredes com cores muito fortes. Eu já vi autistas, adultos, né, falando que uma parede vermelha, o quanto que isso fazia mal a eles. Uma parede verde muito forte. Então a gente tem que ficar atenta a todos os sinais e a tudo que pode estar causando mal, porque imagina se essa criança, ela ainda não fala, ela ainda não consegue se expressar e ela vai estar sofrendo com tudo isso. Então é a gente observar o tempo todo, né? E quando a gente fala também da hipersensibilidade, a gente vê, como a gente já havia falado dessa questão das texturas, é muito forte, muito frequente, né, eles terem aversão a certas texturas, né? Não conseguir pegar em massa de modelar, não conseguir tocar em areia, né? A areia vai para a praia, aquela criança que realmente ela não consegue, para ela aquilo incomoda muito. E aí também não consegue pegar em gelatina, né? Tem a sensibilidade também de algumas texturas, anda na ponta dos pés, né? Que isso é um dos outros itens também, porque tem essa hipersensibilidade nos pés e na cabeça. Algumas crianças não conseguem pentear o cabelo, lavar a cabeça, então é um sofrimento, elas realmente sofrem muito com isso. E aí a gente tem que começar a entender o que é que está causando mal, o que é que a gente pode fazer para intervir e melhorar esse momento, para que elas tenham qualidade de vida. E aí quando a gente fala dessa questão também da hipersensibilidade, a gente lembra que existem também odores, né, perfumes muito fortes, né? Às vezes a gente quer botar aquele perfume e a gente se enche de perfume, mas aquilo pode causar um mal muito grande, né? Então ficar observando tudo. Também comidas, quando a gente esquenta a comida e tá cheia de tempero, e aí a gente no Brasil gosta de colocar muito tempero, aquela comida gostosa, aquele feijão que tá cheirando cheio de tempero e você coloca na mesa. A criança se sente muito mal, né, por causa desse cheiro, vapor, e isso faz mal, e para ela é muito difícil comer em família com isso. E aí a gente falando em alimentação, a gente já falou dessa questão da textura, né? Então, existem as crianças que começam realmente a ter uma seletividade alimentar. Mas essa seletividade alimentar é porque para elas é muito difícil, né? Ingerir certos alimentos e ter contato, então elas têm aversão. Então, alguns só comem até inclusive em cores. Tem alguns que só comem tudo que for branco, né? Arroz, queijo branco, né? Então, tudo que for branco. E aí, alguns têm aversão a algumas cores. Tudo que for vermelho, ele não come. Alguns só comem crocante ou não vão comer crocante, né? Tudo que faz crack, crack, eles não gostam ou eles amam aquilo. Também purê, né? Só quer comer em forma de purê, né? Não quer nada em pedaços e come só o purê. E também outras que odeiam purê. Aí acontece também a questão de texturas que vão fazer muito mal a elas e outras que não. O que acontece? A gente tem que testar.
a gente tem que persistir, porque também eles mudam. A gente tem que procurar um nutricionista também para ajudar essas crianças, porque elas podem ter algum tipo de deficiência, né? Não ingerir as vitaminas que sejam precisas para o seu desenvolvimento. E a gente precisa, se a gente não sabe fazer sozinho, e que geralmente a gente não sabe, a gente procurar um nutricionista que vai nos orientar e vai fazer um cardápio e vai nos ensinar como introduzir esses alimentos, né, na rotina dessa criança. Porque não é colocando um prato na frente delas e insistindo e forçando que ela come que isso vai acontecer, né? Acho que isso é realmente a última opção, tá bom? E quando a gente fala dessa questão de hipersensibilidade, a gente lembra também que as pessoas falam muito, né, que os autistas não gostam de toque, não gostam de abraço, né, não gostam de pegar na mão. E como a gente já falou, eu até inclusive falei do meu filho, ele gosta e gosta de muito apertado. E outros realmente, para eles, aquilo incomoda bastante. E aí a gente tem que respeitar e a gente tem que entender, né, cada um, pra gente saber como é que eles funcionam e ver como que a gente vai trabalhar isso, né, da melhor forma possível, respeitando e fazendo com que eles tenham uma vida muito feliz, né, sem a gente querer estar insistindo e forçando nada, tá? E aí quando a gente imagina que uma criança, ela não tem capacidade ou ela tem dificuldade de imaginação. É difícil, né? Porque criança, geralmente, ela tem uma imaginação muito grande. E aí é um outro ponto que a gente vai falar. Dificuldade de imaginação. Então, quando elas passam a não viajarem nesses pensamentos e criarem, a gente tem que ficar muito atento. Geralmente uma criança, se a gente der uma boneca para uma criança, tiver um paninho, um pano rosa, um paninho azul, elas colocam na boneca, tem uma caixa de papelão, ela vai imaginar que aquilo é um castelo, aquela boneca é a princesa, ela é a rainha, a boneca é a princesa, e vai criar todo um cenário, né? E vai brincar, né, com a sua imaginação. Quando a gente lê livros para eles, sem ter muitas figuras, eles começam a imaginar, eles adoram, eles viajam nos pensamentos. Então, a criança dentro do espectro, ela tem muita dificuldade. Então, eles são muito visuais. Se você tiver um livro com muitas figuras, eles vão gostar de ver as figuras. Mas se você não tiver muita figura e começar a contar uma história, eles não vão querer ouvir. Geralmente não. Meu filho fecha minha boca, porque ele não gosta. Então aquilo para ele não tá fazendo muito sentido, né? Ele não tá entendendo, ele não tá gostando. Mas se eu pego um livro, e assim que a gente vai estimulando para que eles gostem de leitura, eles gostem de história, e a gente tem que estimular a imaginação também. E aí, quando a gente fala dessa questão de imaginação, a gente vai para um outro ponto, que é essa questão de rigidez, inflexibilidade. Então, quando existe essa falta de imaginação, é porque existe uma rigidez de pensamento também. Então, como eles têm um pensamento rígido, é tipo preto no branco, literal, as coisas são do jeito que eu tô vendo, as coisas têm que ser dessa forma. Então, por isso que tem essa dificuldade na imaginação. E aí a gente vai falar dessa rigidez agora. A rigidez acontece no dia a dia, são em pequenas coisas. Aí a gente vê algumas histórias de algumas crianças que, por exemplo, só querem usar o mesmo sapato, o mesmo tênis. Eu vi uma mãe desesperada procurando um tênis que tinha que ser igual, na mesma cor, mas só que o pé da criança tinha crescido e o tênis estava destruído. Ele não queria usar outro, ele não ia para a escola com outro tênis. Então, assim, é muito difícil, porque imagina essa mãe para poder procurar e pode encontrar, né? Ter que comprar um monte de pares do mesmo jeito, né? Então, às vezes, quer usar as mesmas roupas, querem sentar no mesmo local, querem fazer as mesmas coisas, né? Então, por isso que é tão importante rotina para criança com autismo, né? Por vários motivos, e a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas que eles precisam, né, desse maior tempo para mudar de uma atividade para outra. Eles precisam ser avisados, né, do que é que vai acontecer, porque isso vai ajudando as coisas a acontecerem. E a gente também precisa colocar regras para que isso aconteça. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, do meu filho, de rigidez. Ele vai tranquilo, eu falo para ele, mostro que a gente tá indo no supermercado,
E aí eu esqueço a minha carteira em casa. Então eu tenho que voltar para pegar a carteira. Isso para ele é inadmissível, porque ele estava indo para o supermercado. Então por que eu voltei para casa? Então isso pode gerar uma crise. Então só para que vocês entendam que são coisas que fazem com que eles realmente saiam, né, eles estão felizes indo fazer aquilo, mas aquilo quebra totalmente se você fizer uma coisa que tá mudando, né? E tá mudando de uma forma brusca, né? Você fala, vou voltar para pegar a carteira, ele não vai entender por que você tá voltando para pegar a carteira. E aí acontece essa rigidez também de troca de decoração de casa, né? Você troca o caminho, né? Ele vai ficar super irritado porque você tá trocando o caminho que vai para a escola. Também, a gente sabe que crianças, elas precisam de um tempo para se adaptar. Troca de escola, então para uma criança trocar de escola, ela já fica um pouco, já é difícil para ela. Imagina para uma criança dentro do espectro. Então elas sofrem bastante com essas mudanças. Então a gente tem que ir treinando também essa flexibilidade, porque a vida é flexível e muda o tempo todo. Então a gente tem que usar estratégias para isso. E aí quando a gente pensa nessa questão de rigidez, aí a gente fala dessa mudança de tarefas. E é nesse ponto que a gente tem que ser muito claro o que é que a gente vai fazer e que horas que a gente vai fazer. Por isso que eu tinha falado dessa questão da rotina. Mas para a gente finalizar, eu vou fechar agora só com os movimentos repetitivos, estereotipados, e que vai junto para essa questão também do hiperfoco, né? Que no caso são os assuntos que eles mais gostam, né? Quando a gente fala desses movimentos repetitivos e estereotipados, a gente imagina que a criança só vai fazer o flapping, que todo mundo já conhece, né? Mas existem que só vai balançar o corpinho, como a gente via no filme, né? Mas não é dessa forma. Tem vários movimentos repetitivos e estereotipados. Isso depende de cada um. Meninas, inclusive, fazem um pouquinho mais discreto, algumas meninas. E os meninos, eles vão apresentar, por exemplo, pular muito o tempo todo. Criança pula muito, mas eles pulam muito, né? Ficar fazendo cambalhota. Eles vão fazer cambalhota numa quantidade enorme. Eles vão ficar rodando em torno de si mesmo, que criança faz bastante isso, mas eles fazem isso muito e com muita frequência, né? Também bater na mesa. Bater na televisão, isso é uma estereotipia também. Balançar a cabeça. Então, existem inúmeras. A gente só vai conseguir entender que é uma estereotipia quando você vê que aquilo é repetitivo, que aquilo é feito de forma persistente e muitas vezes não tem contexto para aquilo. Então, por exemplo, correr de um lado para o outro, né? Se o filho está correndo, fazendo uma brincadeira de pega-pega, ou ele está indo pegar alguma coisa, a criança gosta de correr, mas ele fica repetindo isso muito sem ter algo que ele vá buscar, que ele vá pegar, que esteja fazendo uma brincadeira e fazer sempre dessa forma, né? Você tem que realmente ficar com mais atenção. E esses movimentos repetitivos e estereotipados, eles vão se aprimorando com o tempo. A criança vai crescendo, vai diminuindo, vai ficando só nos dedos, né? Vai ficando de uma forma mais discreta, mas eles precisam disso para se regularem, né? O que é se regular, né? Na verdade, se eles não fizerem isso, eles podem entrar em crise. Por quê? Existem vários estímulos externos e isso pode estar incomodando, ou eles estão muito felizes, eles não sabem como expressar isso. Então, sempre é uma forma de expressão e de controle, esses movimentos estereotipados. Se ele não estiver machucando ninguém, se ele não estiver se machucando, então por que parar, né? A gente só precisa de ajuda profissional também para saber como gerir esses movimentos e como fazer. Mas parar, não. A gente não deve fazer isso. E aí a gente falou do hiperfoco. O hiperfoco, a gente vê realmente crianças que gostam só de dinossauro, ou elas gostam só de carrinhos, ou elas gostam só de trem, né? Meu filho, ele ama carros, né? Então, ele gosta de trens e também ele ama carros. Para ele, o hiperfoco dele é carros. E a gente vai criando novas oportunidades para ele conhecer outras coisas, para que ele não fique só nesse hiperfoco. Eu vou cortar o hiperfoco do meu filho? Não, mas eu posso usar isso em benefício para ele aprender outras coisas e ele conhecer um mundo que está aí todo para
para que ele possa explorar e possa se desenvolver. Então, quando vai ficando adulto, você vê que vai falar só, ou quando já tem a fala, né, a comunicação expressiva, ele vai falar só sobre isso, né? E vai muitas vezes ter um hiperfoco ou mais de um hiperfoco. E isso pode gerar dificuldade na interação social, porque as pessoas querem ouvir outras coisas e querem ter outros assuntos. Então, também tudo isso pode ser administrado, pode ser ajudado, né? E com a ajuda de profissionais e a gente conhecendo mais o nosso filho, a gente vai conseguir fazer tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você e se você gostou, você pode compartilhar. Também se inscrever no canal, que vai ser muito importante para que o nosso canal cresça e possa atingir outras famílias. E não esquece, dá o seu joinha se você gostou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!